Olha, os credores de precatórios de Sergipe ganharam uma forma muito prática para consultar o andamento de requisições de pagamentos. Foi lançado pelo Tribunal de Justiça o site do Departamento de Precatórios com informações gerais e formas de consultas até mesmo por CPF. Além do acesso facilitado, o site reúne respostas às perguntas mais frequentes dos credores e dos devedores de precatórios. A Justiça de Sergipe conta com um quadro de servidores capacitados que se atualiza constantemente. Conheça mais a partir de agora sobre quem trabalha na prestação de serviços do Poder Judiciário. Atualmente, 3.256 servidores atuam no Poder Judiciário de Sergipe, presente na grande maioria dos municípios do estado por meio da rede de atendimento em sede de comarcas e distritos judiciários. São técnicos, analistas, executores de mandados, entre outros profissionais que auxiliam no funcionamento da Justiça, que é considerada uma das melhores referências no país em diversas áreas. É comum o Tribunal Sergipano receber visitas de outros estados em busca de compartilhamento de projetos e de procedimentos criados aqui. O último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, chamado de Justiça em Números, apresenta o Judiciário Sergipano entre os 5 melhores tribunais de pequeno porte. Em conciliação, por exemplo, o índice de acordos entre partes chegou a 21%, quando a média nacional é de apenas 9%, isto no primeiro grau. No segundo grau, a média de acordos cresce para 24%, nova vantagem em comparação com a nacional, que é de apenas 11%. Esse último levantamento também revela que o tempo médio de duração do processo é de 1 ano, quando a média nacional ultrapassa 4 anos. O Poder Judiciário de Sergipe tem se destacado sempre pelo número de metas alcançadas no Conselho Nacional de Justiça e é um dos tribunais a alcançar o selo ouro do Judiciário brasileiro. E como o objetivo é melhorar a atuação cada dia mais, um programa de capacitação de servidores é realizado de modo permanente. Só em 2016, mais de 60% dos servidores passaram por cursos de aprimoramento. Além do quadro de servidores, que é composto por 52% de mulheres, também integram a força de trabalho 364 estagiários, que encontram na Justiça de Sergipe uma oportunidade de aprendizado e de inspiração para o futuro profissional. Para atender bem a população, o Tribunal de Justiça se preocupa com a saúde e a qualidade de vida de magistrados e servidores. Sobre isso, nós conversamos com a diretora de Pessoas, Tânia Denise Fonseca. Acompanhe. Motivar mais de 3.000 servidores. A política da administração, ela é de acolhimento e valorização. Então, o servidor, ele sabe que pode contar com a Diretoria de Gestão de Pessoas. Nós estamos sempre de portas abertas, procuramos ouvir, atender o servidor, como também tentar atender aos seus anseios. Então, motivar é uma coisa difícil, né? A gente sabe que motivação é uma questão muito ampla, envolve, né, N assuntos e N linhas de trabalho. Mas, assim, o servidor sabe que a Diretoria de Gestão de Pessoas está sempre disponível para ouvir, está sempre disponível para escutar sugestões, como também acolhe no que for preciso. Obviamente que o tema central do nosso trabalho é voltado para a humanização das relações no trabalho, como também do acolhimento. O atual quadro de servidores do TJSE. O nosso quadro ele é dotado de potencial, né? Nós temos servidores, na grande maioria, servidores com formação superior, então são pessoas extremamente qualificadas. Nós sabemos que podemos contar com o quadro para atender as demandas institucionais. Nós sabemos que o servidor ele tem condição, né, de atender aos resultados, ou seja, o servidor ele é o fator principal dos nossos resultados. Sabemos que, né, todos os aprimoramentos e desenvolvimentos que estão vindo, a gente tem como entender o que o servidor corresponda. Então, o nosso quadro é um quadro favorável. São pessoas que têm condição de atender às necessidades. Não é à toa que nós estamos com altos índices de resultados. Nós temos, entendeu, uma instituição que funciona, né,
muito bem no cenário nacional e assim, isso a gente deve muito ao servidor. Então, ele é parte muito importante desse sucesso, né? Ele é um dos fatores que faz com que a gente consiga atingir excelentes resultados. Potencial humano no processo de virtualização. O ser humano, ele é fundamental. Apesar de que as ferramentas, as inserções, né, e mecanismos que venham para favorecer o trabalho, faz com que a gente consiga produzir mais com menos, né? Ou seja, a gente ter menos pessoas e conseguir com isso alcançar melhores resultados, né? Ou seja, dar ao servidor uma melhor condição de trabalho. A ferramenta ela vem para auxiliar. A ferramenta ela vem para facilitar o seu desempenho, né? Então, o servidor ele vai contar com isso para que isso seja um aliado, para que ele tenha, vamos dizer, uma melhor performance funcional. Diferentes gerações no ambiente de trabalho. O novo, ele realmente chega com outra visão, né? Ele tem muitas facilidades, ou seja, ele está bem atualizado com ferramentas informatizadas e, obviamente, que é aquele conflito de gerações, mas são gerações que se somam e que auxiliam. A um tem a sua experiência, ou seja, esse que já tem, vamos dizer, uma vivência grande no órgão, ele pode mostrar, né? O conhecimento da instituição, o conhecimento de como a coisa funciona, aquele que chega com a sua vivacidade em tecnologia vai auxiliar e esse conjunto faz com que a gente tenha, né, bons resultados. Atendimento ao público. A capacitação existe, mas é importante a gente ressaltar que o servidor, quando ele chega no judiciário, ele é orientado no sentido de que a gente tem o dever de atender bem. A gente tem o dever como cidadão, afinal de contas, assim, quem está pagando os nossos salários são os cidadãos. Então, nós temos o quê? O dever de atender, nós temos o dever de se colocar no lugar do outro. Hoje eu estou por dentro do balcão, amanhã eu posso estar ali por fora. Então, assim, a orientação correta vai fazer com que eu tenha uma satisfação pelo que foi me passado. Então, é muito importante que o servidor ele se coloque no lugar do nosso usuário, né? Ele se coloque no lugar de quem vem buscar os nossos serviços e que ele faça um diagnóstico disso aí. Como manter os talentos na Justiça de Sergipe? A gente se preocupa muito em dar a melhor condição de trabalho. A gente, hoje, não é à toa que nós temos estruturas físicas extremamente, né, adequadas. Nós temos equipamentos tecnológicos também. Nós temos várias políticas de qualidade de vida que procura, né, dar esse acolhimento ao servidor. A gente tem os acompanhamentos onde a gente busca, né, verificar quais os pontos que precisam, né, que demandam desenvolvimento de projetos. Então, assim, o tribunal ele se preocupa, né, de mostrar para o servidor que a gente está preocupado com ele, que a gente tenta direcionar políticas, programas e projetos voltados, entendeu, para a sua melhoria no ambiente de trabalho. Teletrabalho. O teletrabalho ele veio, inclusive, para facilitar uma necessidade do servidor. Obviamente que o teletrabalho ele é demandado através do gestor da unidade, né? Nós temos uma resolução que regulamenta o processo de teletrabalho. Então, se o servidor ele tem interesse de atuar, né, fora do ambiente de trabalho, né, através do modelo teletrabalho, talvez por limitações que ele tenha, né, pessoais. Então, assim, isso pode ser concedido. Então, será mais um benefício para ele. Obviamente que essa adesão é demandada pelo gestor da unidade. Então, mas assim, a gente já tem essa possibilidade. O benefício é o seguinte, o benefício é porque o teletrabalho, ele tem a perspectiva de produzir bem além do que o regime presencial. Então, ele facilita o andamento das demandas judiciais, né? Porque o servidor, ele vai receber uma demanda de trabalho maior do que aquele que está trabalhando no processo presencial.
Então, ele vai ter dois modelos a escolher, que seja o integral ou o parcial, e nesse modelo ele vai receber uma demanda, ele é acompanhado quanto ao atendimento dessa demanda, e essa demanda ela é maior do que a demanda que recebe o servidor que está na unidade, no trabalho presencial. Visita de outros tribunais. É muito gratificante receber colegas de outros tribunais, né? Eu digo assim, que a gente fica muito satisfeita em ver que pessoas vêm nos visitar e que ficam, assim, muito satisfeitos com a gestão de recursos humanos do Poder Judiciário. Então, a gente busca sempre mostrar tudo que a gente está fazendo e tudo que a gente ainda tem a intenção de fazer, ou seja, tudo que está sendo desenvolvido para que a gente possa alcançar ainda alguns objetivos que não foram atingidos. Então, assim, o que é que mais encanta os visitantes, né? Eles ficam encantados com a forma de gerir, né? Com a automação, né? Que hoje a gente busca, né? Assim, a automação dos nossos procedimentos. O desafio de melhoria da gestão de pessoas. O macro desafio da melhoria de gestão de pessoas, que está no planejamento estratégico, ele tem como gestão, né? A diretoria de gestão de pessoas. Então, assim, inicialmente nós iremos aplicar, dar continuidade a uma pesquisa de clima organizacional. Essa pesquisa, ela servirá de parâmetro para que a gente identifique quais serão os projetos desenvolvidos, né? Então, o servidor ele vai ter a oportunidade de falar, né? Ele vai ser avaliado e acompanhado através dessa pesquisa. Então, nessa pesquisa, a gente vai ouvir quais são os anseios do servidor, né? E com base nisso, a gente vai iniciar o desenvolvimento dos projetos para que esses projetos sejam apresentados ao comitê gestor, né? Do planejamento estratégico. Então, assim, o macro desafio ele envolve projetos de melhoria, né? Melhoria de gestão, envolve projeto de valorização, como também projetos de qualidade de vida. Olha, o nosso programa, o Sergipe Justiça, também faz parte da história da TV Justiça, que está completando 15 anos no ar e que é administrada pelo Supremo Tribunal Federal. Com a alegria desses 15 anos, o Judiciário Sergipano participa há quase 12 anos, compartilhando com você e para todo o Brasil os avanços da Justiça e o acesso a diversos serviços públicos. No dia 14 de janeiro de 2006, o TJSE fez história ao estrear o primeiro programa de televisão do Poder Judiciário no Estado. O programa número 1 exibiu matérias sobre a prestação e instalação de 1.000 computadores e reportou os acontecimentos da abertura do ano judiciário. A primeira entrevistada do programa foi a então desembargadora-presidente Marilza Mainar Salgado de Carvalho. Olha, é um projeto que nós começamos quando Corregedora-Geral da Justiça, 3 anos atrás, e nós tínhamos a pretensão realmente de colocarmos fóruns em todos os distritos, ou seja, aqueles locais bem distantes, onde não são sede de comarca. No dia 7 de julho de 2006, o programa deu um passo importante para a consolidação da história dele. Passou a fazer parte da grade fixa da TV Justiça. Dessa forma, as notícias do Judiciário Sergipano passaram a ser exibidas nacionalmente. No mesmo ano, o programa foi premiado na Mostra Nacional de Trabalhos da Qualidade do Poder Judiciário. Olá, no Sergipe Justiça desta semana você vai ver. População de Poço Verde recebe fórum completamente revitalizado. O Judiciário do Sergipe apresenta trabalho no Encontro Nacional de Informatização. Começa a funcionar acesso do TJ por sistema eletrônico. Mutirão de conciliação e de instrução movimenta um fim de semana em Aracaju. No Nossas Leis, teremos o assunto emendas constitucionais. Você sabe a importância delas? Nesses mais de 10 anos na grade nacional, o programa já passou por mudanças de cenários, vinhetas, diversos quadros fixos e séries, sempre com um olhar focado na sociedade. Trabalho que foi reconhecido em 2013, quando o programa venceu o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, considerada a maior premiação da área de comunicação no Judiciário. Em 2016, o programa foi mais uma vez finalista, alcançando o 3º lugar entre todos os programas do sistema judiciário brasileiro. Atualmente, o Sergipe Justiça é exibido na TV Justiça nacionalmente e em Sergipe nas TVs APRP e Alese, ambas canais abertos, e também no YouTube. O programa Sergipe Justiça de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.